falar sobre um assunto interessante. Segundo o Sistema Nacional de Produção de Embriões, em 2017 foram mais de 75.500 embriões congelados no país. Uau, muitos, né? Um aumento de 13% em relação aí a 2016. E é mais sobre isso que nós vamos bater um papo agora com a Márcia França, que é especialista em reprodução. Muito bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui conosco e para a gente falar sobre um tema atual. De fato. Né? Não é algo, às vezes poderia ser falado, mas ele não era tão acessível às pessoas, não é, Mar? Atualmente está sendo mais divulgado, né? Sim. Porque, na verdade, o congelamento de óvulos ou congelamento de embriões já é mais antigo, não é novidade, mas eram técnicas que eram reservadas a situações especiais, em casos de doenças, em casos de pessoas que precisavam usar medicamentos e não podiam realizar o sonho da maternidade num determinado momento. Eu conheci um amigo que ele foi fazer quimioterapia. Isso. E aí eles chegaram a recolher e tudo devido a isso, porque ele estava com problema de um câncer nos testículos. Sim. E aí ele teria que fazer uma cirurgia, então ele precisou... Infelizmente, essas situações não são tão raras, né? Sim. E hoje a gente está vendo um aumento muito grande de incidência de cânceres e outras doenças que necessitam tratamentos meio radicais, tipo a quimioterapia, o uso de drogas que são tóxicas para os testículos e para os ovários. Certo. E o congelamento veio como uma forma de permitir a essas pessoas realizar o sonho da maternidade e da paternidade, porque com o câncer vindo em pessoas mais novas, a gente também está tendo avanço no tratamento do câncer, essa pessoa vai ter ainda uma sobrevida muito longa e ter tempo para constituir sua família, né, depois. E aí, como você mesmo disse, Márcia, antes ele era muito utilizado para isso, mas agora mudou um pouquinho também as motivações, os objetivos. A vida moderna, né? Sim. A gente está cada vez mais tendo coisas para fazer, a gente quer estudar, tem planos, quer viajar e coisas para fazer, e o desejo da maternidade acaba sendo adiado. Só que o nosso corpo não tem esse potencial infinito, né, de reprodução. Então, as mulheres acabando adiando a maternidade, agora estão tendo a chance de preservar os óvulos para não chegar no futuro e não ter a chance de engravidar. Isso tem sido muito comum. Tem sido muito comum. O percentual é alto, né? De 2016 para 2017 foram 13%. Sim, em 2018 a gente ainda não tem dados, né? Sim. Mas a gente deve estar aí beirando os 100 mil óvulos congelados no país. Tem um sistema que registra isso tudo, né? E essa é o que a gente chama do congelamento social, preservação social da fertilidade. Não é por uma razão de doença, mas a pessoa naquele momento não tem um parceiro, não está com a família constituída, tem outros planos. Então ela congela óvulos e tem ali a chance de tentar engravidar no futuro. Não é que ela está congelando um bebê, não é isso. É a chance de tentar uma gravidez no futuro. É como se fosse um seguro. Sim. Aí eu pergunto, Márcia, para esse congelamento de óvulos, tem até uma determinada idade, tipo, você pode congelar até tantos anos, depois não pode mais? Então, não existe esse limite rígido. O que a gente tem é uma questão da qualidade ovular. A gente sabe que os óvulos vão envelhecendo à medida que a mulher vai envelhecendo. O óvulo tem a idade da mulher. Então, quanto mais jovem for feito esse congelamento, melhor é a qualidade e maior a quantidade de óvulos que a gente consegue. Por outro lado, se a mulher faz um congelamento numa idade muito precoce, ela tem uma chance talvez de não precisar desses óvulos que ela está congelando. De uma forma geral, a gente considera que até os 35 anos é uma faixa de qualidade ovular ótima para se congelar. E é nessa faixa que é provavelmente o melhor custo-benefício, que se ela ainda não engravidou até os 35, ela de fato pode vir a precisar desses óvulos e aí o investimento, entre aspas, compensa mais. Mas a gente congela óvulos às vezes em idade mais avançada, 38, 39, só que a pessoa tem que estar ciente que a gente provavelmente não vai ter um número tão bacana e nem uma qualidade tão boa. E quando vocês estão ali colhendo aqueles ovos, já dá para observar a qualidade dele?
ou não? A gente tem indícios morfológicos, a forma, o jeitão, como que está aparecendo o tamanho da célula. É um indício de qualidade, mas não é uma análise genética. Não dá para dizer se ele está com os cromossomos normaizinhos. Isso aí é um outro... Entendi. Uma outra passo. seara. Vamos falar um pouquinho, mas explica pra gente um passo a passo aí desse congelamento de ovos. Eu queria que colocasse aí o passo 1 e eu queria que você explicasse. Primeiro fala assim, por cerca de 10 a 12 dias, a mulher toma injeções subcutâneas diárias de hormônios que estimulam o desenvolvimento dos óvulos nos ovários. Exatamente. Então, a gente tem normalmente no ciclo menstrual um hormônio que vai lá recrutar um óvulo no ovário para amadurecer e ovular. Certo. E quando a gente vai fazer um tratamento de congelamento, a gente quer vários óvulos. Então, a gente vai dar uma dose grande desse hormônio que a gente já produz normalmente, que é o FSH. Então, durante aí 10, 12 dias, isso varia conforme a resposta de cada mulher, de cada ovário. A gente vai dar essas injeções. E nesse período a gente vai fazendo um acompanhamento ultrassonográfico para ver o efeito, para ver quantos óvulos foram de fato recrutados por esse hormônio. Todos os dias ela acaba tomando injeção? Neste período, sim. Nesse período inicial, sim. Tem alguns protocolos de medicação que ela toma uma medicação que vale por 8 dias. Sim. E aí depois desses 8 dias pode precisar de outras doses. Mas é variável, a gente depende de fatores individuais para indicar uma ou outra injeção. Qualquer mulher pode submeter a isso? Não exatamente. Tem algumas condições que contraindicam o uso desse hormônio. Aí é importante conversar com o seu médico e saber se está tudo ok, se você pode fazer. De uma forma geral, uma mulher que é saudável, que não tenha nenhum problema, não esteja tratando de uma neoplasia, a princípio não tem risco de fazer esse procedimento. E Márcia, há efeito colateral? Os efeitos colaterais são muito leves. Nessa fase da indução, a gente vai ter, às vezes, um pouco de distensão abdominal, umas variações de humor. Imagina que você está num super ciclo menstrual, está produzindo uma quantidade maior de hormônio. Então, aquelas variações típicas do ciclo mesmo. Nada tão forte assim. Não, totalmente tolerável. Entendi. Tem mais o passo 2. Olha o que ele fala, gente. Depois deste período, os óvulos são retirados, né, após a sedação, os óvulos que ficam dentro de bolhas de líquidos chamados folículos nos ovários são aspirados com auxílio de uma agulha por via endovaginal. Isso. Então, assim, a gente, no final, nos dias finais das injeções, a gente vai fazendo um acompanhamento por ultrassom endovaginal. E quando a gente verifica que esses folículos são como se fossem bolhas mesmo de líquidos lá no ovário, que são as casinhas dos óvulos. Certo. Quando a gente vê que eles estão de tamanho já prontos com o óvulo maduro para a gente coletar, a gente faz esse procedimento que a gente chama de punção folicular. É uma agulha ligada a um sistema de sucção que é colocada na sonda do ultrassom endovaginal. Sim. E aí, através da vagina, a gente perfura lá os ovários e aspira o líquido desses folículos. E isso é feito sob sedação. A pessoa não vai sentir dor, é um procedimento rápido, toma um remedinho na veia, faz o procedimento e aí depois que acorda já está liberado para ir para casa. A gente está falando aí, gente, sobre um assunto muito importante, sobre pessoas que têm aí guardado os seus óvulos, né, no Sistema Nacional de Produção de Embriões. Tem aumentado 13% aí com pessoas que estão aí guardando óvulos para poder posteriormente engravidar. E você pode fazer perguntas aqui, ó, o WhatsApp está aqui, 319-8402-9756. Nosso WhatsApp, coloca seu nome, coloca o nome da sua cidade e tira as suas dúvidas aqui. Aproveita que a Márcia está aqui, que ela sabe tudo. Sabe tudo. Tem o passo 3 que fala que posteriormente os óvulos, eles são o quê? Enviados imediatamente para o laboratório de reprodução humana, onde são criopreservados. Isso, aí é o congelamento propriamente dito. Na verdade, esses dois passos, o passo 2 e o passo 3, eles ocorrem quase que simultâneos. Sai um... A sala são salas vizinhas, a sala de coleta e o laboratório, então o óvulo literalmente só passa por uma janelinha, num tubinho, e aí a bióloga já vai localizar ali naquele líquido que foi aspirado o óvulo,
tirar dele as células que ficam em volta, que são normais, e já colocar no meio de congelamento, que é a criopreservação, é o congelamento dos óvulos. Né? Isso é demorado ou são coisas rápidas? A punção demora em torno aí de uma meia hora, mais ou menos. Sim. O congelamento, a técnica em si é rápida, mas tem alguns passos, demora aí coisa de algumas horas fazendo. Entendi. Tem também, gente, o passo 4 aí, que os óvulos bons, eles são o quê? Armazenados em pequenos tubos e congelados no processo chamado de vitrificação. O material, então, guardado em câmaras de nitrogênio líquido. Aí, quando fala ali, ô Márcia, os óvulos bons, são esses que você falou assim, externamente você dá uma olhada. Como é que definiria? É porque a gente faz uso de alguns hormônios para a gente coletar óvulos maduros, que são os que têm condições de ser fertilizados e de produzir embriões. Certo. E aí, quando a bióloga avalia esses óvulos no laboratório, ela já pode ver algum que não está nesse estágio de maturação, o corpo não responde de uma forma uniforme, né? E esses que são imaturos não adianta congelar, então eles são descartados. A gente congela os que estão na fase que a gente precisa para depois utilizar numa fertilização. Tem um número mínimo de óvulos para congelar? Então, a gente não tem assim exatamente um mínimo, porque o mínimo vai depender da faixa etária, do ovário de cada paciente E do que a injeção do que vai o hormônio produzir, né, no corpo. A gente sabe que o ideal é a gente ter em torno de 15 óvulos por congelamento. Então, quando a gente tem uma paciente acima dos 37 anos, que aumenta a chance da resposta não ser satisfatória e a gente não atingir esse número, algumas vezes a gente faz 2 ciclos, 3 ciclos, congela 6 uma vez. Tipo, ela tomaria 2 injeções? 2 meses, 2 tratamentos desses, 2 sequências. Então, numa vez lá fez o tratamento, aí conseguimos 8 óvulos. No mês seguinte, ela toma novamente as injeções, a gente coleta mais 7, 8. E aí vamos guardando. Por que que a gente precisa desse número? Porque assim, olha, esses óvulos, eles só vão poder resultar em gravidez se eu fizer um processo de fertilização in vitro, que é o bebê de proveito. Sim. E esse processo não é 100% eficiente. Então, alguns óvulos podem não sobreviver ao descongelamento. Na hora da fertilização lá, nem todos podem virar embrião. Quando a gente coloca embrião no útero, nem todos implantam. Então, quanto mais a gente tiver, mais a chance disso resultar numa gravidez no futuro. Agora, esse tipo de gravidez, a possibilidade de gêmeos, essas coisas, é muito grande? Aumenta. A gente tem aí, talvez, em torno de 30% de gravidezes gemelares, dado que ela engravide, né? Então, vamos lá, tem aí 50, 60% de chance de uma gravidez num procedimento desse que eu estou colocando o embriãozinho lá no útero. Se engravidar, em torno de 30% de chance de ser gêmeos. Isso acontece porque no momento você coloca mais de um óvulo fecundado? Então, a gente tem uma limitação de quantos embriões a gente pode colocar. Sim. E se a gente coloca mais que um, a gente aumenta um pouco a chance de ocorrer a gravidez, porque não são todos os embriões que implantam. Sim. Então, na maioria das vezes, a gente coloca 2 e tem a chance dos 2 implantarem. Mas existe também a chance de um embrião se dividir em 2 e dar os gêmeos iguaizinhos, os gêmeos idênticos, que as pessoas chamam de univitelinos. Sim. Então, mesmo colocando um embrião, eu ainda tenho uma pequena chance daquele embrião virar 2 bebês. Entendi. São os gêmeos idênticos. Tem também o passo 5, que fala o seguinte: não há prazo de validade para armazenagem, pois não há um limite de tempo estabelecido. Olha que interessante. A gente pode guardar esses óvulos aí por anos a fio. Não existe um limite bem estabelecido. E a gente tem casos assim de óvulos guardados 10 anos, utilizados depois, e não parece haver um risco de dano cumulativo para o óvulo, tá? O risco que a gente tem que se preocupar é porque, como você disse antes, esses óvulos ou embriões, né, que a gente pode congelar os 2, ficam guardados em nitrogênio líquido. Então, a clínica que está armazenando tem que ter todo um controle
para não acontecer vazamento de nitrogênio ou algum acidente com o bujão onde isso fica e não perder as células. Dado que está tudo ok, nitrogênio lá na quantidade adequada, temperatura mantida, isso pode ser mantido por anos a fio. E hoje esse procedimento, ele é um procedimento muito oneroso? Como que funciona isso, né, pessoal que está assistindo? Olha, o procedimento ainda é caro, né, na nossa realidade, porque praticamente tudo que a gente usa de insumo num tratamento desse é importado. Sim. Então, as injeções não são baratas, as pessoas gastam aí às vezes entre 5 e 8 mil reais de medicamento. Sim. O congelamento, né, o tratamento, a parte da clínica, dos procedimentos todos, fica talvez em torno de 8, 10 mil reais. E quando ela for fazer a fertilização e implantar os embriões no útero, ainda tem aí talvez entre 2 e 5 mil, dependendo do tipo de procedimento. Realmente é um investimento, a pessoa tem que tá disposta naquele investimento. Agora, não é mensal que você acaba pagando, não? Para eles ficarem armazenados? Existe uma taxa mensal também que é como se fosse uma manutenção, né? E essa taxa gira em torno de R$100. Não é o mais pesado, vamos dizer assim, que você desembolsa uma quantidade maior de dinheiro na primeira etapa do tratamento. Né? Mas a pessoa não tem como ela ter os óvulos dela ali preservados se não passar por esse processo. Não tem. É diferente do congelamento de sêmen. O congelamento de sêmen para o homem fazer, quando é o homem que tem um câncer ou vai usar um medicamento, é muito mais fácil, basta ele coletar a amostra de sêmen, não precisa de tomar remédio, já vai ter milhões de espermatozoides ali numa amostra, muito mais fácil. Mas os óvulos a gente naturalmente produz um por mês, então a gente precisa desses medicamentos para congelar vários, e aí é o que encarece o processo. Uau, eu quero agradecer você imensamente. Eu que agradeço. Volte a oportunidade aqui sempre, né, para poder trazer, né, informações, como é bom a gente entender, né? E ver que tem tantas famílias que desejam e às vezes não podem, né? Exatamente. Então é uma possibilidade aí que tem tido muito sucesso. E a gente tem inclusive um serviço público, inclusive, que realiza esse tratamento, que tá? Legal. Só deixar esse recadinho. Que tem bom. uma fila, porque são poucos lugares no Brasil que fazem isso, Sim. então os serviços recebem gente do país inteiro. A pessoa, nesse caso, tem que arcar só com o medicamento, mas existe. E para a pessoa procurar, tem algum site, algum local físico? Desse serviço público é o Hospital das Clínicas da UFMG, tá? E em Belo Horizonte nós temos outros vários serviços, eu trabalho no Mater Dei, que fazem esse tipo de congelamento também. E a gente está lá sempre à disposição para ajudar as pessoas que precisam aí. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.